Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 15 de setembro de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1692. Tem 5 páginas, 50 elogias e 7 máximas. A nossa autora é a professora Adriana Lopes. Ela já está aqui, ó. Ela sempre senta aqui, então hoje está bem na... O tema é histrionologia. A especialidade é a comunicologia. Definição. A histrionologia é a ciência aplicada ao estudo teático das manifestações conscienciais calculadas, acompanhadas de comportamentos exuberantes ou não, aparentemente representativas de alguma emoção, objetivando exaltar o conteúdo da mensagem a ser transmitida e tendentes a atrair as atenções, impactar e se ajustar conforme as necessidades dos espectadores. A palavra necessidades, está faltando um E, nós já vimos aí. Tem outras coisinhas também, sob o ato de inculcar aí na frente, que nós também vamos mudar. Inclusive tem um que está repetido. Tem também os O soltos nas frases que nós já vamos orar. Agora, o uso do soma enquanto instrumento de comunicação. O ato estudado, a reflexão antes da ação, a prospectiva quanto às repercussões das próprias ações nos interlocutores, a adequação da ação no momento e público corretos, a discrepância entre o monólogo interior e a ação exterior, a exibição dos sinais externos da emoção, o histrionismo premeditado do assistente, o histrionismo inconsequente do assistido, o teatralismo diuturno, a ultrapassagem dos limites interpessoais, a autoparaperceptibilidade criando e alterando roteiros, o ponto dos amparadores extrafísicos, as abordagens extrafísicas com diferentes paravisuais no psicossoma transfigurado. Na argumentologia, nós temos aí 5 tópicos que vale a pena pensar. Taxologia, o histrionismo classificado em 2 tipos básicos. Na etologia, 2 modos de comportamento. Na caracterologia, 8 categorias de histrionismo não excludentes ordenadas alfabeticamente. Na tipologia, nós temos 4 categorias de recursos cênicos utilizados nas manifestações histriônicas. Nas aquisições, nós temos 8 aquisições pessoais necessárias ao histrionismo técnico. Na remissologia, tem 12 itens, nós destacamos: animador consciencial, autoexpressão, expressão facial, força presencial e palco existencial. Frase enfática. O histrionista sadio aprimora tares com a própria performance, mantendo o equilíbrio íntimo, sem adrenalina ou rebarbas, fruto do autodomínio das emoções e dos instintos. Quando você atuou histrionicamente em favor de si próprio, pela última vez, já domina a técnica do histrionismo sadio em prol dos outros? Quero lembrar que tem aí também 4 fontes bibliográficas. Agora, pergunta. Em uma atividade parapsíquica, havia uma consciência na minha psicosfera que estaria se programando para ressomar em mim. Mas nem eu, nem meu marido queremos ter filho. Como fica essa situação? Isso chama-se assédio. Heteroassédio. Esse aqui é o nome, é muito comum isso. Não possuo o hábito de colar em provas. Porém, hoje acabei entrando no holopensene da turma e peguei resposta das questões que não sabia. Me senti mal por isso. Isso seria um desvio grave de cosmoética ou seria um pecadilho de mocidade que sai da diurese, como o professor mesmo fala? O que seria um pecadilho de mocidade? Pecadilho de mocidade é quando a pessoa faz as coisas que é jovem, imatura, inexperiente. Então ela fez aquilo inconscientemente. Você não, você está consciente. É a vovozinha. Você não está cometendo pecadilhos mentais. Você está cometendo pecadaços de adulto. Que é diferente.
Em certos momentos, quando vou deitar para circular a energia e tentar instalar o EV, sinto como meus ouvidos ficassem entupidos e até este momento fica um pouco mais complicado sentir energia, que seria um bloqueio. E se for porque os ouvidos entopem, a primeira coisa tem que fazer um exame nesses seus ouvidos. Às vezes tem muita cera. Às vezes o processo de entupimento é a alteração da temperatura que pega o corpo devido a pessoa estar com muita cera no ouvido. É bom ir e verificar com um técnico para ver como é que está isso. É sabido que 3 pontos não colineares no espaço geram um plano geométrico. E vejo que alguns megapensantes trivocabulários constituem um plano no campo dos pensamentos, utilizando para isso apenas 3 vocábulos. Poderia relacionar essa linguagem matemática às técnicas de construção dos megapensantes trivocabulários? Pode, mas veja, nós não vamos esquecer que no megapensante trivocabulário a coisa séria é a conteudística. O problema formal ou de aparência é muito superficial de forma, mas a coisa séria é a conteudística devido à síntese, que a coisa mais difícil que tem é fazer síntese. De modo que isso aí a gente tem que pensar um pouco. Né? Você quer falar alguma coisa que está mexe na sua área, e mexe na área ali da nossa excelentíssima, né? Se eles quiserem pronunciar, o momento é esse. Você quer falar alguma coisa? Tudo bem? Tem uma amiga que é separada e tem um filho e se casou, juntou com outra pessoa, que já tem 2 filhos e tiveram mais uma filha recentemente. Acontece que a ex-mulher dessa pessoa está ameaçando a vida deles, inclusive com um atentado mês passado, a tiros no carro dele, caso de polícia. Ela quer mandar o filho para morar com a irmã no exterior. E também estão pensando em sair do país. O que está pegando são os filhos dele com essa mulher psicopata, que já perdeu a guarda das crianças por outros motivos. Ele não quer deixar as crianças para serem criadas por essa doença, que é a pessoa. Qual seria o melhor procedimento? A separação do casal, fugir com as crianças ou esperar o pior acontecer, já que a polícia só age depois do leite derramado? Caso sério? Por favor, não leia meu nome por motivo de segurança. Obrigado. É lógico, eu não vou ler uma coisa dessa. Agora, ó, eu acho que vocês devem sumir do mapa o mais depressa possível. Todo mundo que ameaçou, porque aí não está. Se essa pessoa está assim, é porque ela tem uma boa, vamos dizer, infraestrutura de marginais. Isso aí pode acabar sendo assassinado. Melhor é fugir com todo mundo. Quem quiser sair do mapa e não dar endereço para ninguém. É aquele negócio que eu falo. Abre um buraco, entra dentro, põe uma pedra em cima e não dá endereço para ninguém. Some. Isso é que é serenismo do anonimato. Anonimato do serenismo para escapar da coisa. É o melhor. Daqui uns anos, você aparece, vai ver o que é que deu com esse povo. Agora, suma do mapa. Outra coisa, mude tudo quanto é endereço e principalmente encriptação de computador. Cuidado. Não é só o seu, não. De todo mundo que sair daí. Acabe com tudo no computador. Perca aqueles endereços, joga tudo no buraco. Acabe com tudo quanto é endereço. Não mostre mais nada. Isso é que é o ideal. O ideal é ir para bem longe, porque senão eles vão lá no imposto de renda e ficam sabendo onde a pessoa foi. Porque o imposto de renda aí está cheio de gente que é só comprar. É um problema. Gente, eu queria lembrar aqui para vocês uma coisa que eu já falei aqui, mas que está fora de série. Lá na entrada do CAEC, na recepção, tem uma série de dados, etc. tal, é uma série de panfletos, coisas assim, informais escritas, uma opção de coisa para dar orientação sobre as ICs e tudo mais. Agora, lá tem 2 coisas que eu quero chamar a atenção para vocês. A primeira são as pontuações da IAC. Quem não leu, deve ler isso aqui. A Instituição Conscienciocêntrica Global, as pontuações da IAC. O que eles estão fazendo, o que é que eles acham? Isso aqui é o resumo deles. É um verdadeiro kit, para vocês terem uma ideia de como está avançando o processo da conscienciologia. Vale a pena ver isso. A turma de teletertuliário, muita gente não viu isso.
Tem que ver os dois lados, são duas, aqui ó, duas páginas, a folha. Se alguém quiser ver, ó, está aqui, vale a pena ver. Agora, lá na recepção, tem um pacote disso aí. Outra que tem lá é a política editorial, que eu já falei aqui, da comunicologia, da Editares. Eu já falei, inclusive, para o Laene Loche, dar uma examinada nisso aqui, para ele ver na PEX e fazer comparação das coisas, que isso aqui está muito bem bolado. Depois de muitos anos, vocês quebraram a cara, quebraram o nariz, o queixo, perderam alguns dentes, e a gente nota que vocês aprenderam. O negócio está fora de série, essa política editorial que está aqui. Eu quero te dizer que eu já li seu livro, já fiz o verbete, eu estou agora na fase de revisão. Como o texto é muito extenso, é uma página, eu sou obrigado a demorar mais para examinar, tá certo? Uma outra coisa que eu quero pedir para vocês, e que é um assunto difícil, que eu ainda não escrevi sobre isso, é a subrrotina parapsíquica. Eu quero, inclusive, falar com os teletertuliários, vê se me escuta. Subrrotina parapsíquica. Eu quero explicar o que é isso, mas dando exemplo. O que é que pode ser uma subrrotina parapsíquica? Isso vocês não viram em parte nenhuma, garanto. Nem na internet não deve ter isso. De modo que pensa bem o que é que eu quero. Eu tenho as minhas ideias a respeito do assunto, mas não vou falar aqui. Eu quero é que a turma me ajude. Aí, já estou falando o tema, subrrotina parapsíquica. Quer dizer, uma subrrotina paraperceptiva. Hein? Não, eu não sei. Vocês é que sabem. Qual que é a subrrotina? Por exemplo, eu tenho uma rotina física, não tenho? Conforme a pessoa, ela tem desenvolvimento parapsíquico ou não. Se ela tem pouco desenvolvimento, ela pode ter uma subrrotina parapsíquica inconsciente. Se ela tem um desenvolvimento, ela pode ter uma rotina parapsíquica e uma subrrotina parapsíquica, ambas conscientes, lúcidas. O que vocês acham? Não, explica mais, está querendo tudo. Aí daí a pouco vocês acham, assim não adianta. Mas olha, eu vou dar mais uma colher de chá, tá certo? Vamos dizer, um tacho de chá. Tacho. O caso todo é o seguinte, por exemplo, isso que o povo está implicado comigo aqui, isso é a subrrotina. Ontem eu estive quase tocando nesse assunto, mas eu falei, não, vou tocar. E é aquele que falou para mim, como é que é esse negócio seu? Que você fala que tem hora que você parece que está falando para consegue, outra hora é para a gente que está aqui. Isso é a subrrotina. É o processo da infiltração da comunicação. Entende? O subreptício. Eu quero que vocês me espiniquem isso. É um negócio de pinico. É espinicar. É um processo debaixo da cama. Vocês estão entendendo? É underworld. É underground. Vê se me entende. Você está entendendo o rigoroso, Igor? Olha, hoje tem até ela. Hoje é dia de você falar sobre a Adriana aqui, hein? Eu já vi que tem ela. Tem o excelentíssimo senhor Max, tem a Neida, tem a Rosa, quem mais? Tem a Kátia e a Dulce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ontem nós batemos o recorde, tinha 7. Hoje tem 6. É isso mesmo? Está faltando? Para a ponta, em parte, é isso. É o que está sendo falado aí. Entende? Ela está falando para a ponta. Agora, o que é engraçado é o seguinte, eu não sabia qual era o artigo, o verbete que ia ser selecionado quando eu respondi para o homem. A hora que eu fui para você, não fala hoje não, fala amanhã. Eu deixei o negócio, tudo aqui. Subrrotina parapsíquica. Auto-para-percepciologia. De modo que eu espero a contribuição dos excelentíssimos senhores, meus amigos e amigas, né, dentro de um processo desse. A primeira coisa que eu vou fazer, a hora que for ver, eu vou ver os 7.400 páginas, já são 7.400 páginas. Eu vou examinar esse prefixo sub. Tudo que eu tenho sobre sub, tem alguma coisa que pega.
Por exemplo, tem uma coisa séria que é a subnotificação. Então, essa subnotificação, por exemplo, tem uma subnotificação dos casos de dengue em Foz do Iguaçu. Você entende? Então, isso aí já dá uma ideia para vocês. O que é o processo de notificar, de informar, de acusar o fato. É isso que eu quero mais. Não, eu não estou falando o que é negativo, o que é positivo. O processo é o que é que existe. Eu confio em vocês, tá certo? Agora, gente, por favor, está aqui a professora, pode falar. Adriano, é o Max aqui. É o Max. Também parabenizar pelo verbete. Eu achei que a primeira impressão que a gente tem é que o verbete está bem denso, né? Está bem técnico também, claro e coerente, né? Junta todas essas qualidades. Ela é uma fera. Aí, tá? Realmente. Ela é das que mais sabe fazer verbete aqui, tá? Estou avisando, tá? Cuidado. Está bem completo, né, com relação ao tema. Cuidado com o que você for falar. Outra coisa, ela está com o ajudante de ordens dela aqui hoje. Está defendendo. Mas, Adriano, aí na página 3, lá em etologia, eu queria que você explicasse, se possível, assim, você disse que eles conquistam a questão do histrionismo através de dois comportamentos, né? Aí eu queria entender o seguinte, por que você prefere não colocar o normovertido aí, por exemplo? Você falou do extrovertido e do introvertido, né? O normovertido foi intencional não ter colocado, nesse caso? O que eu pensei aqui em colocar os dois extremos, né? Que é aquele histrionismo mais expansivo e o histrionismo mais retraído. O normo, na verdade, ele vai usar o histrionismo também, mas é uma coisa mais eventual. Esses dois casos aqui são os casos extremos. É que não é só a pessoa expansiva, é o modo de atuar histrionicamente de modo expansivo. Então, ó, predomínio da movimentação ampla e do discurso extenso, a efusividade, a pretensão de centralizar as atenções em si. Então, nessa hora, essa atuação, esse objetivo, na verdade, é um objetivo do histriônico. O objetivo dele nessa hora, quando ele está sendo mais expansivo, isso aqui é neutro, pode ser tanto positivo como negativo. Por exemplo, um professor em sala de aula. A função dele é buscar atenção para ele, afinal, é isso que ele está querendo passar alguma informação. Então, nessa hora, esse objetivo é ser expansivo. Agora, o outro caso retraído é um predomínio da movimentação contida e discurso parco ausente, a comunicação indireta, a pretensão de sugerir as próprias necessidades sem nada dizer. Isso, o exemplo que eu tenho é a questão até mais patológica. Por exemplo, a pessoa começa a fazer cara feia para você, fica emburrado, vira a cara, você não tem a menor ideia do que aconteceu. Então você vai pensar assim, o que eu fiz? Então, o que está acontecendo ali? Em vez da pessoa sentar para você e falar, olha, não gostei disso, daquilo, ela está querendo que você sugerindo que ela está querendo que alguma coisa não foi bem. Então, nesse caso, há a pretensão de sugerir as próprias necessidades sem nada dizer. E que eu estou colocando aqui como sendo também uma postura histriônica, porque ela está querendo transmitir uma mensagem através de até exagerando um certo sentimento, para que essa mensagem seja captada pela outra pessoa. Então, até olhando bem aqui, o normo, eu não acho que caberia aqui. Eu não sei qual é a sua argumentação, Max, mas... Não, é que quando eu pensei nisso, eu pensei assim, que a questão do histrionismo é você, de algum modo, julgar com a sua manifestação de comportamento, seja da forma que for. Então, por exemplo... o teu humor ele seria variável de acordo com o momento. Então, tem um momento que você vai colocar um humor externo como se fosse um humor mais expansivo. Tem um momento que não, que você às vezes vai intencionalmente querer passar que você está realmente equilibrado, né? Tipo assim, dentro de uma normalidade, de um padrão normal. E uma outra condição é essa que você colocou, introvertida, né? Eu estava pensando nesses 3 pontos, mas na verdade dentro disso existe um leque, né, enorme, né, de variações. Foi o que eu pensei, que eu não consigo ver o normo aqui tão encaixado, mas é um caso para pensar. Porque eu penso mais a questão dos extremos, dos polos, né? Não, lógico, é a sua ideia, né? A ideia que você quis passar de abordar os polos. Eu entendi, é isso que eu queria perceber. Mas a gente pode pensar mais sobre isso. Tranquilo. Só uma condição de forma que, pelo que eu estou percebendo, parece que os travessões no texto todo, eles estão
um pouco para cima, não estão bem centralizados aí, né, na palavra. Tá, isso aí... Eu acho que eu até comparei com outro verbete aqui, a posição deles. Mesmo. Né? Tá, isso eu vou pedir ajuda para o Everton para olhar. Tá. Eu crescendologia tá mesmo. Oi, quem é? Aqui, Fátima. Né? Eu gostei muito do teu verbete, está bastante técnico, a definologia está bastante claro. Eu gostaria de ver com você, na caracterologia, que você coloca aqui o artístico, o auto-vitimizador e o histérico. É muito mais comum nós identificarmos o artístico e o histérico. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco como é que você chegou nessa condição do auto-vitimizador e, principalmente, na última frase que você coloca, o inculcar preocupação, remorso ou culpa. Como é que isso funciona? Tá certo. Bem, então, esse verbete também foi um dos que eu recebi, né, do professor Valdo, quando ele distribuiu a temática. E quando eu comecei a estudar, eu fui por duas linhas, que é a linha da parapatologia, que seria esse que estaria compreendido aqui no histérico, né, que tem, você vai olhar, tem síndromes histriônicas, tem síndrome da personalidade histriônica, e vários tipos assim. E a questão da arte, que é o ator. Então, essas foram as duas primeiras linhas que eu fui indo. E aí, com o decorrer do estudo, eu fui vendo que existiriam outras formas, aí até eu chegar nessas 8. E, por exemplo, o auto-vitimizado, eu já comecei a observar, que é justamente o quê? Vamos lá, vamos ler. A carência energética, a fome de afeto, a exigência de atenção. Então, é aquela pessoa que ela usa também do histrionismo, mas é para inculcar preocupação e culpa. Isso, por exemplo, quem trabalha em hospital, eu trabalhei 4 anos em hospital, né? Então, você vê, às vezes, o paciente com aquela carinha assim, né? Você vê que aquilo ali não está, ele está exagerando aquele sentimento, às vezes. Né? Não é todo paciente, obviamente, não estou generalizando. Estou falando que se vê isso também. E isso tem várias formas. A pessoa que ela quer, ela, na verdade, ela está exagerando, falseando os sintomas físicos, as lágrimas, as acusações, a chantagem emocional. Quer dizer, até animalzinho faz chantagem emocional, né? Já estão aprendendo lá. Então, a pessoa faz aquela cara assim de coitado. Né? Para quê? Para estar querendo... Quando eu usei essa palavra inculcar, a inculcar é a ideia de você, até se você vê na definição do AIS, é alguma coisa de você incutir na alma. Eu até anotei aqui para ficar mais claro. Inculcar é gravar, imprimir algo no espírito de alguém. Então, eu pensei que... Tanto é que em várias partes do verbete eu estou frisando a questão da comunicação, né? Que não existe histrionismo, até tem o Megapensene, né? E não existe histrionismo solitário. Ele precisa de alguém. Então, o inculcar é porque eu fiquei pensando qual seria a intenção nesse tipo de histrionismo. A pessoa está querendo chamar atenção, ela está querendo inculcar preocupação, remorso, culpa, para quê? É uma forma de manipulação. Uma das maiores provas disso é o processo da gargalhada. Há uma tese que diz o seguinte: ninguém gargalha sozinho. É necessário que haja uma plateia para ouvir a gargalhada. E sozinho, só doido. Não dá. É uns maluquinhos, né? Mas você deve estar imaginando alguém quando gargalha. Né? Quando vocês verem alguém que vocês conheçam, que está gargalhando sozinho, totalmente sozinho, viu na televisão que começou a gargalhar sem parar e fica lá, olha bem se ele está bem. Adriana, eu não sei se eu clareei, Fátima. Clareou sim, obrigada. Aqui Oi, Arlinda, aí atrás. Então, eu vou te olhar de lá. Na página 4, na tipologia, a número 3, expressões, né? Eu queria que sim, expressões. Aprofundasse essa primeira, que é a mímica adequada à ideia. Eu acho que esse justamente todo o trabalho. Você vê muito até na parte dos atores. Eles têm toda essa preocupação, né? O que é a mímica? É o gesto. Ele está adequado àquela ideia que ele está passando. Então, o ator, ele estuda muito isso. Todo o trabalho do ator é esse. Quando ele está preparando o personagem, o gesto que ele vai usar, se ele vai ser mais enfático, se ele vai, onde ele vai colocar a mão. Mas isso serve para qualquer tipo de histrionismo, inclusive para o histrionismo nosso, né? Que é parapedagógico. Eu queria saber mais do nosso, porque adequado à ideia aqui. Por exemplo, você está sendo... tem uma tendência, por exemplo, de mexer a mão demais, que não você demais até... não é bom, mas é agora. Até eu vou te falar quando eu falei. Onde pode ir? Até, Arlindo, ontem fizeram uma piadinha comigo, né? Disseram que você teria que estar na minha elencologia. Não, mas você está falando quem você é, você está falando aí. Você é a mimógrafa.
A mimógrafa, né, que é o estudo da mímica. Então, eu vejo isso. O italiano também usa isso. Porque é só você pensar, você usa a sua mímica e você está querendo enfatizar alguma coisa quando você faz. Agora, essa mímica italiana, eu soube através lá até o pessoal da Globo, o repórter da Globo, que andou já, eu assisti esse debate, que eles são, o pessoal dá uma orientação para eles fazerem essa mímica de movimentação de mão de italiano. Mas talvez agora, tem uns que tem mão, tem um lá que sempre fala assim. E eles são orientados para fazer, sei lá. Aí é repetição automática, né? Tem umas pessoas que estudam e falam que é errado. De palco, que geralmente é assim. Para mostrar a pessoa, a mulher, então, gosta de estender o braço. Agora, como usar, por exemplo, essa mímica aqui, para o nosso caso aqui, né? De uma forma... Tem só uma coisa que não deve usar nunca, que é dar banana para os outros. Só esse é o exemplo de uma mímica adequada à ideia. Muito obrigada. Mas não é? Então acabou de dar um grande exemplo. É antipática, tem que ser bem feita, senão cria problema. Por exemplo, agora, eu queria falar para vocês uma coisa muito interessante, de ontem para hoje. Vocês lembram o que é que eu estava falando, da pergunta que teve aqui, né? Da pessoa falando processo externo e interno, de consciência e consciência. Isso. E na hora eu pensei no processo assim, eu preciso falar sobre isso, porque antes eu já vinha pensando no assunto. Aí veio aquela ideia, não, deixa para amanhã. Ainda não tinha escolhido o verbete. Agora, esse verbete hoje é bem dentro do processo do histrionismo. O problema da subrotina envolve isso. Agora, o melhor da história, esse livro que eu estou lendo aqui, hoje foi rodando, aí depois de que eu li 3 páginas, chegou no aqui, que está falando. A explicação subpessoal, as subrotinas motoras, a história subpessoal, a teoria subpessoal, a explicação subpessoal. É muita... Não, é impressionante como é que funcionou tudo hoje e ontem não. O que é a sincronicidade? A mímica das mãos, agora, inclusive eu percebi no professor Valdo, ele deu umas mexidas. Não, a mímica que todo mundo... aqui, ó, que eu faço isso aqui eu faço isso desde que era rapaz. Antes da barba. É um jeito de pensar, né? Eu faço isso naturalmente, eu não vejo quando eu faço. Agora, a turma sempre implicou isso comigo, né? Mas de mexer, agora, não há problema. O problema é quando eu era adolescente, eu falava que isso é para imitar Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor que ficava assim para o nariz dela ficar empinado. E outra coisa, ela fazia isso e colocava também esse segura-roupa, sabe como é que é? Esse, para afinar o nariz, para ficar empinado. Ela fazia isso quando você dá certo, você é técnica de americano. Então, eles falavam que eu estava fazendo isso aqui, ó, que era para o nariz ficar... Então, isso eu habituei, né? Acostumei. Agora, tudo é histrionismo. Andaram, a Rosa Nada me perguntou, que eu andei consultando sobre esse mimo internacional, Marcel Marceau. É um mímico famoso, né? Isso. O mimo, ele é sinônimo de mímico, né? E até em francês é mime. Então, eu achei que era interessante. Em vez de falar, porque já que eu tinha colocado o mímico... A Amalo falou dele aqui. Exatamente. Falou, exatamente. O dia que estava aí a Cassandra. E até quando eu escrevi esse... Até tem umas fotos dele lá, eu não sei se o pessoal tem como colocar. Mostra as fotos aí. Mas quando eu escrevi... As fotos são muito escolhidas. Quando eu escrevi esse verbete... Vamos mostrar as fotos. Quando eu escrevi esse verbete, ele vai estar fazendo lá. Quando eu escrevi esse verbete, ele estava vivo ainda. Tanto é que ele dessomou em 2007. Quer dizer, eu fiz verbete início de 2007, então, porque eu lembro que a primeira versão ele estava vivo. Eu acho que tem que fazer... Não, esse é o Charlie Chaplin. Também está citado aqui, mas não é o Marceau. Também é o Charlie Chaplin. É que eu acho que eles fizeram... Está dando para... Está muito pequenininho, né? Então, melhor ver por aqui. Aqui, ó. O Jair Deus também apareceu. Mostra esse aí que é melhor. Esse é o Jair Deus também. É outro que é citado. Esse que é o Marcel Marceau, esse que é o Marceau. Aqui, ó. Não sei se... já ampliou lá. Agora e ele trabalhou até o final da vida.
Morreu com 84 anos. Nossa, se quiser pode mostrar a Marilyn Monroe, não está mal. Ah, também. Não, tem uma outra dela aí, muito Tem uma outra que essa aí é a famosa, né? Aquela que é a clássica. Olha, se quer falar de mímica, olha só, tudo estudado ali, a postura dela, pensado. tudo ali, tudo pensado. É a questão do histrionismo técnico calculado. São exemplos do trabalho. O jeito, isso aqui que é o processo feminino. É o jeito de fazer. O encolhimento, ele é típico isso que chama colear, da serpente. A serpente feminina. Entendi. Entende? Isso aqui Tudo é colear. O verbo colear é aquilo ali. Ela era toda assim, um modo de andar todo. É mais do que das favelas do Rio, ou da praia de Copacabana, ou de Ipanema. Quem quiser ver a questão da Marilyn Monroe, no YouTube tem ela cantando parabéns para o presidente. Ali é um show do histrionismo. Então vale a pena quem quiser dar uma olhada. Agora ela exagerava de propósito. Sim. Por isso que ela está colocada aqui. Ela parece muito com foto com o Kennedy, né? O João Kennedy. Essa aí ali é cristã. Mas clareou, Arlindo? Clareou. Que eu acho que a questão da movimentação da mão, acho que tem que frisar. Eu acho que demais de italiano não é bom, mas alguma movimentação é boa. Eu acho que tem que pensar, é a questão da intenção que eu estou movimentando. Uma coisa é movimentar sem pensar. Outra coisa é você fazer uma movimentação que tenha uma intenção. Eu estou fazendo com a mão aqui, mas eu estou sabendo que eu estou fazendo a mão aqui por algum motivo. É diferente de eu ficar só balançando a mão. Eu acho que essa que talvez seja a diferença dessa mímica adequada à ideia. Eu estou sabendo o que eu estou fazendo, estou calculando esse gesto de alguma forma. Eu acho que também esses da Globo, eles mexem com moderação, são instruídos, mas eles não fazem tanto histrionismo. Mas eles têm que mexer a mão quando o repórter fala, porque se ele ficar muito paradão... É preferível mexer mais e ser mais extrovertido do que mexer menos e ser mais introvertido. Chamaria... Uma pessoa sabe começar a falar... Ninguém aguenta, ninguém aguenta. Tem que mexer também. O histrionismo faz parte da própria palavra. Não tem jeito de fugir disso. Agora só o todo mundo é artista, todo mundo é ator, todo mundo é atriz. Mas tem que saber dosar, isso que ela falou. Tem, a dosagem que é. Por exemplo, tem gente que é impostado no cinema que eu não suporto ver filme. Tem uns que eu não aguento. Não dá, são impostados demais. Tem uma dona que é uma loura que tem aí, que é de morte. Aquela, tem um nome tudo esquisito, Schneger, não sei o que é. É Schwarzenegger, hein? Quem? Sim. Aquela é de morte, ela é excessiva. Que ganhou o Oscar em vez da... Agora fizeram um filme que estão anunciando na televisão, que toda hora ela cai, ou pula do isso, ou acontece alguma coisa contra. Quer dizer, uma comédia de 3 patetas. Ela é a 4ª pateta que apareceu. É típico. Isso aí não dá. Agora, o excesso. O outro que é excesso, mas esse é considerado que ele é doido mesmo. É aquele cara, como é que chama? Jim Carrey. E ele imita o Jerry Lewis. Ele já carry quer dizer carregar. Sim, ele já carrega de propósito, até no nome. Agora, quem eu achava excessivo de ver filmes aí, que apareceu filmes dele, é o nosso amigo Benito Mussolini, terrivelmente horrível. Aquele cara, não, mas é italiano, aquele é o clássico italiano. Ele é um clássico de excesso. E outra coisa, o Hitler admirava muito ele também. E ele admirava muito o Hitler, cada um dentro da sua performance. Está lá nos livros, estão falando nisso. Tanto que o Hitler depois se arrependeu, porque chegou à conclusão que o cara era burro e jogou tudo no buraco, criou problema para ele na Itália, você sabe. O Hitler reconheceu isso. Quer dizer, entre os dois, o mais burro era mesmo o Mussolini. Eles perdiam todas aquelas batalhas, todas, mandou o exército de Brancaleone, perdeu as batalhas. Foi. Agora não foi fácil. Agora, só a última coisa aqui, a 6ª e 5ª linha da fatologia, de baixo para cima, primeiro na 6ª, depois na 5ª, histrionismo premeditado do assistente e o histrionismo inconsequente do assistido. É mais para aprofundar isso aqui. Sim. Eu
tentei permear a questão da assistência em várias partes do verbete, para frisar que a histrionologia, ela, para ser mais sadia, ela vai ter ser colocada em função do outro. Então, você vê que eu coloquei aqui o princípio da interassistencialidade, tem a questão no crescendo, tem o histrionismo interassistencial também. E, nesse caso aqui, eu quis mostrar a diferença nessa dupla, que assistente e assistido. Porque o primeiro, o histrionismo premeditado do assistente. Então, no caso do histrionismo sadio, ele está fazendo aquilo, é premeditado, ele está pensando, ele calculou. Então, ele não está fazendo um gesto por qualquer maneira. Aquela expressão, ele às vezes está deixando passar um sentimento, ou está ficando mais eufórico, dando gargalhada e rindo, ou está mais sério. Tudo isso está sendo pensado em função do assistido. Então, aquilo faz parte de um instrumental de assistência. E fazendo um contraponto do histrionismo inconsequente do assistido. Aqui colocando o assistido numa condição de mais doentia, né? Porque ele está inconsequente, ele está fazendo aquilo sem pensar. Então, uma pessoa, vamos pensar que um assistido, a pessoa é em surto. Ela pode sair quebrando tudo, ela não está pensando no que vai acontecer com aquilo. Ou então, sai violento em função de outra pessoa, pode até ocorrer algum tipo de agressão física. Então, ele está inconsequente, aquilo ele está fazendo sem pensar as consequências. Então, foi para fazer esse contraponto, que um é pensado, é calculado, e o outro é imaturo, que está precisando de auxílio. Então, foi isso que eu busquei colocar esse contraponto aqui. Não sei se eu consegui clarear. Foi? É ruim olhar ele de costa, porque lá não dá para ver. Não está ok, obrigado. Está muito bem explicado. Obrigada. E o verbete está muito bom. Legal. Ele está feito bem de acordo. Também parece o verbete do professor aqui. Posso fazer uma pergunta? Pode falar. Adriana, parabéns pelo verbete, está bastante clean e bastante técnico. Eu queria saber contigo, aqui na perfilologia, como sugestão, se não é o caso de incluir o ator Procópio Ferreira. O Procópio, né? Eu cheguei a pensar nisso, mas quando eu escolhi essas pessoas elas foram chegando em função do trabalho, da pesquisa. Por exemplo, contando aqui, eu comecei naquelas 2 linhas, como eu falei. Num dos livros que eu cito aqui, que é o livro do Dario Fo, que até foi um livro que foi trazido numa tertúlia pelo professor Valdo, e ele cita o Marcel Marceau e cita o Charlie Chaplin. Então, eu pensei o seguinte, eu fui buscando, tipo como mitos, personalidades que internacionalmente, elas são, qualquer pessoa que lê isso aqui vai conhecer essas pessoas. Então, essa foi a colocação. O Procópio, eu sei que ele foi muito bom também, mas já é mais restrito ao Brasil. Eu acho que poderia colocar, mas no primeiro momento, a minha opção foi essa. Por ícones, mitos, até que eu coloco na mitologia. Os mitos sociais arquetípicos. Então, eu peguei exemplos desse mito. Por exemplo, Marilyn Monroe é um mito na questão de sedução. Até colocar a foto do Procópio lá. Né? Um exemplo de sedução, até hoje, se você vai ver uma revista feminina, tem muitos trejeitos. Você vê o filme da Marilyn Monroe e vê as atrizes, muitas copiam, virou um modelo de mulher sexy. Então, eu pensei, o próprio Jerry Lewis, a maneira das caretas dele, é o homem da 1000 faces, como chamam. Então, ele também inspirou Renata Aragão e outros, isso eu peguei até em revistas, né? Dizendo que Renata Aragão e outros foram fazendo, ele fez uma escola também, igual o Marcel Marceau e outros. Então, por isso que o Chaplin também é óbvio, né? Então, foi por isso que eu coloquei, mas fica a sugestão, eu acho que vale a pena pensar sim. Tá. Obrigada. Adriana, que na parafatologia, no final da 2ª linha, tem assim o ponto dos amparadores extrafísicos. Qual é o enfoque que tu quis dar nisso aí? Exatamente a questão da... Porque, olha só, lê antes, estava lá. A autoparaperceptibilidade criando e alterando roteiros, alterando roteiros. Sim. Que eu pensei que é o trabalho, se você está trabalhando multidimensionalmente numa aula, a partir da sua parapercepção, você pode mudar. Um exemplo aqui, até que é colocado muito. Viu o assediador, que foi falado ontem, né? Está lá falando com a pessoa, de repente surge um assediador ali. Você vai mudar, de repente vai ser mais histriônico, vai fazer uma coisa mais firme, por quê? O foco não é nem aquela pessoa, é aquele assediador que está ali. Então, um exemplo de uma paraperceptibilidade que alterou o roteiro. Você mudou a forma de agir com aquela pessoa. Agora, o ponto é a mesma coisa, vai vindo as ideias.
Então, de repente, vem aquela inspiração. É como se fosse a cola, né? É, a cola. Tá, então, a sugestão que eu te daria, se você colocar em itálico esse ponto, para chamar a atenção. Desculpa, eu não ouvi. Colocar em itálico o ponto. Pode. Aí tem que ver a questão da conformática, mas eu acho, né? A Rosa está anotando tudo aí para mim, né? E aí depois a gente vê. O ponto dos amparadores, poderia sim. Acho que ficaria mais chamativo, né? Vamos ver. Na página 1, Patologia, na 5ª linha, a discrepância entre o monólogo interior e a ação exterior. Poderia falar um pouquinho mais? Isso é uma forma até de atuar, que até é o que o Diderot falava, né? Que está ali na arcaísmologia, que é você separar a atuação natural sensível daquela técnica inconsciente. Então, esse caso aqui é da técnica. Isso até é uma discussão dentro dos atores, eu não estudei isso, né? Mas que você vê que até hoje há 2 linhas de estudo, que é uma linha em que fala que você vai atuar sem estar sentindo, e outro você tem que sentir aquilo para atuar sentindo, representando. Mas sendo que nos 2 casos, eles até, por exemplo, no caso desse método aqui, né, que é o método Stanislavski, que é conhecidíssimo, ele fala que ele reconhece que a emoção não vai ser a mesma de uma das 2 situações. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é justamente esse primeiro caso, que você é discrepante, o monólogo interior da ação. Então, na hora que você está agindo como se você tivesse, às vezes, super entusiasmado, e você pode estar dentro de uma calminha incrível. Ou você pode estar chorando, no caso do exemplo do Procópio, né? Ele mudava a manifestação dele do choro ao riso, ele não estava sentindo isso, ele estava mudando por dentro. Por dentro ele poderia estar pensando outra coisa completamente diferente, numa ação diferente, mas fora ele estava expressando outro sentimento. Eu acho que a base do histrionismo é isso. Ok. Obrigada. A base é essa, né? Professor Valdo, agora uma questão. Você castanhola? Professor Valdo, uma questão para o senhor agora. É o micro-histriônico. Uma questão de subrrotina parapsíquica. Nós gostaríamos de saber quais são os bastidores extrafísicos quando acontece a apresentação dos neoverbetólogos. Como é que é? Vou estudar, né? Agora, quem é a próxima? É você ou a Dulce? Eu vou repetir a pergunta. Qual a pergunta? Quem é o Flávio? Já tem mais uma lá ainda. Fala. Estou ouvindo. É uma questão de subrrotina parapsíquica, né? Eu gostaria de saber, da parte do senhor, o que acontece nos bastidores extrafísicos durante a apresentação dos neoverbetólogos. O senhor não tem falado nada a respeito sobre isso. Sei, vamos estudar. Mas é uma subrrotina, né? É um processo de rotina. O dia. Pode falar? Você? Adriana, na página 4, no número 8, tarístico, na 1, 2, terceira linha, a falsa emoção esclarecedora. Podia falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que eu já comecei a falar um pouquinho antes até, né? Essa falsa emoção esclarecedora. Por exemplo, a pessoa ela pode estar fazendo até lembrei daquele verbete, silêncio cosmoetificador, né? Então, às vezes, uma expressão, aquele silêncio que a pessoa faz, ela não diz nada, ela não te respondeu. Você perguntou uma coisa, não respondeu, mas disse tudo. Então, ela está simulando uma falsa emoção esclarecedora. A pessoa pode estar sentindo outra coisa, mas ela transparece algum tipo de emoção. Ou um caso mais extremo do contrário, que é mais fácil de perceber, que isso é mais sutil, né? A pessoa super eufórica ou super feliz, chega, às vezes a pessoa está por dentro, ela não está, mas ela está querendo passar com aquela, às vezes até levantar o ânimo de alguém. Você vai visitar um paciente no hospital, ou uma colega seu, você pode estar super sentido, você vai chegar com aquela cara assim, oi, tudo bem, como é que você está? Não, né? Você vai chegar, oi, tudo bem, como é que está? E aí, também ela está boa, hein? Está com a cara ótima? Então, você pode não estar sentindo aquela euforia toda, você pode estar super tensa por dentro, preocupada, digamos, com aquela situação, mas você não vai transparecer aquilo. Então, é uma falsa emoção esclarecedora. Porque, às vezes, a pessoa ela vai levantar o ânimo dela e vai ficar mais esclarecida com a situação. Agora, o que eles contam mais nisso é o palhaço que acabou de perder a mãe, o filho, ou qualquer coisa, e ele tem que fazer a performance. Exatamente. Isso aqui é o clássico internacional, o palhaço do picadeiro do circo.
Tem aqueles também que vão no hospital, né? Assim, para animar as crianças. Isso. Tá. Os doutores da alegria. Na página 1, em fatologia, na terceira linha de baixo para cima, os excessos perturbadores do bom andamento social. Isso aqui já está entrando numa linha que eu comecei a pensar no histrionismo negativo. Começou lá no histrionismo inconsequente do assistido e foi indo, imaturidade. E aí chega nessa parte que é o excesso perturbadores do bom andamento social. É aquele... Vamos pensar, a pessoa, eu penso que é um ácido histriônico, tanto você chegar no local e começar a falar alto, todo mundo está quieto, aí você chega, grita, fala alto, fala no celular, berrando. Então, você está perturbando o ambiente. Como do contrário, vamos pensar, todo mundo alegre, satisfeito no ambiente, você chega lá, não fala nada, fica todo fechado. Então, os dois, você não está se adequando àquele convívio. Então, são o que eu estou considerando excessos. Então, a pessoa está agindo de uma forma excessiva, porque está indo para extremos e perturba o andamento. Tem até a quebra do protocolo aqui também. Os tem todas. Acabou de adentrar o salão. Quem? O Everton. Ele veio com... o guarda-chuva. Uma pasta. Inglês, hein? Aqui fechado. Sim. O guarda-chuva tudo arrumado. O guarda-chuva encoberto, fechado. A pasta fechada e descendo ereto a escada. Esse é histrionismo também, da personalidade. Quer dizer, no normal, as pessoas são histriônicas. Isso é muito importante ver. Ele foi clássico, ele desceu ali assim, ó, parece um inglês. O modo de andar. Está aqui, né? Tem os objetos, tudo. Até tudo certinho. Uma coisa que eu pensei, fazendo isso tudo, é que o histrionismo é inevitável, que vai mudar a intenção do uso dele. Mas se você convive com as pessoas, você tem que ter alguma coisa, a sua expressão, né? Não sei se o professor concorda. Tá, obrigada. Já? E agora, é o Flávio. Oi, Adriana. Oi. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. E uma dúvida que eu tenho em relação ao histrionismo, você chegou a observar se em relação a gênero há alguma característica semelhante, ou seja, o histrionismo masculino, feminino, e se também em relação à idade, né? Aquela criança histriônica e ela vai mudando a sua forma de apresentação ao longo da vida, da experiência, e o que prevalece mais é o temperamento dela interfere muito nesse histrionismo, ou seja, na sua análise, o que você viu nesses sentidos assim? Olha, em questão a gênero, o que a gente pode pensar é que, por incrível que pareça, as mulheres elas têm a mais fama de histéricas em função lá do histórico do Freud, né, estudo sobre histeria e tal. Mas na hora de conseguir exemplo, eu consegui vários masculinos e só um feminino. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Eu não achei mais, eu procurei. Não consegui, assim, nos critérios que eu estava procurando, tá? Então, porque tem a noção das pessoas falarem que as mulheres são mais histriônicas, né? Mas se eu pensar por aqui, a questão do vitimizado, independe. Essa figura do 3, o histérico, isso é mais, já é dentro da psiquiatria colocado que as mulheres têm mais mesmo. Diz a questão do Freud. Eu já vi homem histérico, assim, em surto, quando eu trabalhava em hospital. Mas era a exceção, não era em função dos femininos que eu já tinha visto. Mas os outros todos, o artístico, os atores, o vitimizado, vamos lá, o intimidador talvez seja mais masculino. Eu acho que depende muito do tipo que eu classifiquei. Se você pensar o intimidador, que é esse que é necessidade de poder, que ele vai pelo grito, pelo medo, isso o homem até pelo porte físico, pela força, talvez teria maior predominância, apesar que tem mulher brava também, né? Paradidático, o sedutor também se pensa mais na mulher. Mas até eu vi na internet, foi estudando para cá, que tem uma síndrome que eles colocam do donjuanismo. Mas eu não achei, não vi ainda muita bibliografia falando, que seria do homem sedutor. Então, a sedução também é mais jogada para a mulher, mas existe o Casanova, que é aquele homem também que, eu já vi, homem seduzindo até mulher que põe sorvete para ver se põe uma bolinha maior, eu já vi isso. Sabe, na época que não era sorvete aquilo, né? Então, o cara jogava um maior charme para a moça só para ver se ela põe uma bola. Eu vi, gente, eu vi. Então, tem de tudo nesse mundo. Eu testemunho ocular da situação, entendeu? Eu não era dona da sorveteria, não. Não era.
Então, era um colega meu. Mas, então, esse tipo de coisa, eu realmente, eu não consigo ainda, teria que aprofundar mais para fazer isso, mais um ou outro. Eu acho que depende do tipo. E a questão da personalidade, eu acho que é básica em tudo isso aqui. Né? Eu acho que é impossível você dissociar a personalidade da pessoa da questão do histrionismo. Foi até que o exemplo que o professor Valdo falou. E aí, se a gente pensa na multidimensionalidade, na multisserialidade, a gente traz os trejeitos das nossas vidas passadas. É só ter olhos de ver que a gente se acha no passado, né? O problema é que é difícil a gente olhar a si mesmo. O outro a gente acha mais fácil. Então, eu acho que a personalidade é indissociável. Não sei se eu respondi. Ok, não, tranquilo. Agora, Dulce, você já falou? Ainda não, estou esperando a Dulce. Adriana, na crescendologia, você coloca assim o crescendo evolutivo, histrionismo egóico e histrionismo interassistencial. Eu queria que você explicasse um pouco melhor se essa característica ela é mais de forma ou é só da intenção, se observou alguma coisa específica nessas diferenças aí. O que eu quis mostrar aqui é a questão justamente de novo, querer colocar a questão da assistência, foi um outro ponto, né? E a questão da forma, eu acho que não é forma, é intenção mesmo. Porque se a forma é igual, praticamente, apesar que se você pensar o vitimizado, eu acho que vai ser patológico, é difícil você pensar, é difícil falar assim sempre, mas eu acho meio difícil a pessoa fazer uma posição dessa homeostática, né? Mas, sei lá, tem que estudar cada caso. Mas eu vejo aqui que é questão de intenção mesmo. Isso aqui faz um link com a questionologia. Que na hora que eu pergunto, né, você já atuou histrionicamente em favor de si próprio pela última vez, que é o egóico. Ou você já começou a pensar em usar isso para ter uma forma assistencial. Então, eu acho que a ideia aqui que eu vi é a intenção. Acho que a forma não percebi até agora. Okay, tá? Não percebi. Rosa, você já... Eu estou curtindo demais ler esse seu verbete, ele está super claro, está bem objetivo, e tem, assim, ao mesmo tempo, o que eu chamo de poesias mentais somáticas, sabe? Está todo cheio de contraponto. Assim, quando eu deparei com vários, o Arlindo já perguntou na fatologia, o outro eu queria só ressaltar aqui, que é o da síndrome, adorei ler isso, a busca por holofotes na síndrome do histrionismo e a perda dos holofotes na síndrome do ostracismo. Gostei muito. Outra coisa também foi na caracterologia, que você termina todos eles fazendo um jogo de palavra com inculcar, que eu achei que foi muito interessante também. Agora, assim, as perguntas quase todas que eu tinha separado aqui para fazer, já fizeram. Aí veio agora, depois que o professor Valdo comentou aí, que as pessoas são normais, no normal as pessoas são histriônicas, aí me veio na cabeça assim, o anonimato, e você também fala aqui tem uma questão... a última linha da fatologia, não. Não, é da fatologia. É a fatologia, é que eu pensei em intrafísico, você pensou nisso, por isso está na fatologia. Então, aí, o que eu estou perguntando? Você acha que a normalidade é chegar no serenão, e é sem histrionismo ou é o histrionismo máximo? É isso que eu queria entender. Bem, isso aí é uma dúvida até que a gente pode até debater com o professor Valdo aqui, ver se ele me esclarece. Porque, no início, eu tinha colocado até outra no exemplo, que um dos exemplos seria o anonimato serenão. Partindo do princípio que poderia ser um ato histriônico, na hora que ele mascara. Então, na hora que aparece um serenão, lá no meio da roça, fingindo que é trabalhando sei lá, de alguma coisa que ele... Então, até que ponto isso seria um ato de lavradores, seja lá o quê? Um ato histriônico dele. Mas como eu não, pelo menos eu não conheço nenhum serenão assim, pessoalmente, eu não tive como assim, afirmar isso, eu só pensei. E aí é um caso até da gente perguntar melhor. Pelo menos, conscientemente não, né? Se ele apareceu por aqui, eu não vi. E aí, e uma menção a isso, eu coloquei na fatologia, que é o acobertamento cosmoético do nível da autoconsciencialidade. Eu falei isso aqui pensando no serenão. Porque a primeira Mas não ideia, só, né? Você pensar na descensão cosmoética, aquele verbete também é isso, né? Você parece menos do que você é. Quando eu li aqui, a primeira coisa que veio, assim, o serenão Aí depois, quando ele falou aquilo, não, então ele pode ser o máximo
do histrionismo. Aí eu fiquei Aí eu não sei, professor Walter, o que o senhor acha disso? O senhor acha que é pertinente achar isso ou não? A questão do serenão. O problema do todo, anonimato. Eu quero lembrar para vocês, né, uma coisa. Eu teve uma época que eu estudava muito o processo do Instituto Cego e Instituto Surdo-Mudo, que havia lá no Rio. Uma que trabalhava, uma das professoras do Surdo-Mudo, era muito minha amiga. Então eu passava uma temporada lá para ajudar, para ver as coisas e tal. Agora, eu descobri lá, nessa situação, uma adolescente que tinha dificuldade de falar. E ela era totalmente surda. Agora, ela tinha um histrionismo de uma tal maneira que não precisava de usar nenhuma desses processos de alfabetismo que tem de movimento. Ela expunha tudo por ela de uma tal maneira que você entendia tudo que ela estava falando. Eu fiquei bobo. Foi a única que eu vi na minha vida daquele jeito. Ela expunha tudo. A pessoa não precisava de saber qual é o... Não. Ela ia expondo a situação do modo dela e uma adolescente. Então, vocês vejam, a pessoa ela tem um histrionismo, às vezes, instintivo, natural, acumulado através de muitas vidas, que aquilo aparece na exposição dela, mesmo acabando determinados sentidos, eliminando, descartando o sentido. Então, se isso acontece com uma pessoa que não é serenona, pensa bem o que o serenão pode fazer. Depende, varia muito. Agora, eu penso que o serenão deve ser do estilo do Procópio. Ele está tanto no extremo quanto no outro. Depende do que é que precisa na hora. Então, ali pode ser qualquer tipo de interpretação. Entende? Ele vai ser qualquer acting, qualquer atuação técnica. Então, a gente poderia chamar isso de histrionismo. Eu acho que não pode descartar. O serenão ele já domina os processos humanos. Então, seria o máximo. E a manifestação física é um processo humano, dos mais sérios, dos primeiros que tem. Agora aqui, para você. Na página 2, Elencologia, solicito à professora Adriana o que é o antítipo extrafísico. Tá, isso é um verbete. Né? Eu sei. Que eu recomendo que a pessoa leia, mas eu vou dizer o que é. Porque está perguntando para vocês. O antítipo extrafísico, eu vou até ler a definição aqui para não ter dúvida, mas é quando a pessoa ela transparece, faz a transfiguração do psicossoma e ela aparece outra consciência. Então, ela com o paravisual de outra pessoa. Então, vamos ler para não ter dúvida. É a consciência na condição transfigurada através do psicossoma, exatamente de acordo com o paravisual de outra, a fim de se passar por esta e influir sobre impressões de consciência suscetível, seja através da intrusão interconsciencial, aparição ou mesmo projeção consciente, podendo, em certos casos, ser assistencial na busca do rapport. Então, isso pode acontecer tanto na parte patológica, né? Então, a pessoa está lá cheia de fantasia sexual, aí chega lá uma consciência vampira, coloca lá o visual daquela atriz linda de cinema ou daquele galã lindo e vai vampirizar essa consciência. Ou como do contrário, para fazer uma assistência, tem um filme que eu acho que todo mundo conhece, O Amor Além da Vida, que mostra muito bem essa situação. Que na verdade, quando morre lá o pai, os filhos já tinham morrido antes e o pai morre depois. E aí, na hora de vir fazer assistência, quem viria foi o filho que veio fazer assistência para ele, que veio recolher. Mas o filho, como ele achava que o pai não ia dar a menor pelota pelo pai machão, como é que meu filho que está fazendo assistência, ele se transfigurou de um professor que o pai admirava muito. Então aparece aquele professor e lá pelas tantas do filme, ele revela para o pai que ele era o filho. O pai, cadê meu filho? Cadê meu filho? Estava ali do lado dele. Então acho que é um exemplo bem claro que vale a pena ver esse filme para você ver a situação que seria positiva. Tira os excessos do filme, dá um descontinho, mas eu acho que essa parte é importante. Eu acho que um exemplo bem claro é o da própria Adriana hoje, que ela trouxe o acervo de defesa dela. Tem aqui. Está entendendo? Tá aqui. Ela está com toda a inventariologia do almoxarifado, da biblioteca e da holoteca dela, tá que ela trouxe para se defender. Estamos aqui. Com esse açúcar até eu. Desse modo até eu. Agora, uma coisa séria. A gente está vendo aí pelos verbetes que nós temos discutido essa semana, que essa técnica da enciclopédia funciona.
Você vê 2, 3, 5, 6 páginas. Dá para explicitar o assunto de uma maneira violenta, profunda, grande. E todos esses recursos que eu uso dessas, né, essas sessões, tudo isso escolhido a dedo. Você já pensou se a gente dobrar isso aqui, em vez de 70, colocar 140 sessões? Uma loucura. Agora aqui. Hoje, por volta das 12 horas, recebi uma mensagem do texto do meu ex-namorado, com o qual eu rompi o namoro há 1 ano, avisando a dessoma do pai dele. Creio que assimilei as energias dele, pois comecei a sentir um calor do lado esquerdo do meu corpo, inclusive no rosto. Exteriorizei minhas energias, enviei pensando de calma e resiliência, seja para ele ou para alguma consciência que tenha entrado em contato com a minha psicosfera. Estou assistindo a tertúlia e o calor não passa. O professor pode me orientar a fazer, a dizer assim? Devo me manter mais vigilante hoje? Olha, aguenta aí que nós vamos mandar energia para você. Fica firme. Mas não é o homem que morreu, não. É uma mulher que veio. Está aí uma mulher, você. Outra aqui. Assisto quase todos os dias suas tertúlias e desde que eu conheci, me identifiquei muito com o senhor. Desde criança, por volta dos meus 11 anos de idade, já acreditava que a vida continuava após a morte, sendo que meus pais eram muito religiosos. E eu nunca conseguia acreditar na história da Bíblia e fazia as mesmas críticas que o senhor faz sobre Jesus, a minha esposa, que ficava impressionada com as minhas teorias. Há mais ou menos 2 meses que eu conheci, fiquei muito feliz em encontrar alguém que pensasse como eu, mas, é clara, nem perto da sua experiência. Gostaria muito de estudar a TENEP, só que hoje não tenho condições de estudar aí com vocês. Posso estudar a TENEP por livro? Sim. O caso é o seguinte, eu preciso de falar com a Marta. A Marta não está aí não, né? Então, ó, você está representando, manda para esse nome. Gente, ó, passa lá para cima que ela vai ver quem é. Manda lá o manual da TENEP. Ali, ela vem ali. Não, aí é só entrar em contato lá. Lá por lá sabe sempre quem é, né? Não tem jeito. Pois é, cadê o e-mail? Eles vão mandar para você o manual da TENEP, aí você estuda. É o TENEP Programa, mas eu não sei de onde ela é, não está falando lá. Eu já pedi para eles para colocar sempre o local, porque o local não faz mal, né? A gente saber, né? Agora, para você, qual a relação da histrionologia com as religiões? Well, eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que eu não coloquei. Aqui, meus irmãos. Tudo foi dito, nada. É a questão da voz melíflua. Só você pensar a questão do Papa. Imagina o Papa desfilando. As roupas. Aí entra aqui, né? Na tipologia, adereço, indumentário, traje, os atos, todo aquele ritual, a maneira de andar, a maneira de falar. O pastor da igreja evangélica. O sapato prata. Aquele cantor falado da igreja católica, aquele que é mais falado. Tanto, eu não coloquei a religião, mas eu coloquei a monarquia e a autocracia na politicologia. Talvez seria interessante colocar a religiocracia, né? Alguma coisa assim, né? Teocracia, na verdade. Gostaria de saber a correlação da histrionologia com a bipolaridade. Percebi que várias personalidades citadas pela autora apresentavam o transtorno. Olha, aí já entra numa parte mais da psiquiatria para ser estudado. São coisas diferentes. Na psiquiatria, uma coisa ela coloca como diagnóstico bipolar e outra coisa ela coloca com essas que seria a personalidade histérica. Agora, que tem uma correlação, a gente pode pensar. Vamos pensar no bipolar, numa fase de mania, é o histrionismo em pessoa, porque a pessoa está extremamente excitada, então ela está em movimentos, ela está com uma excitação enorme, a tendência é ela exagerar as emoções, ela vai exagerar tudo. Então, é uma coisa para a gente pensar. Dessa correlação. Agora, direto assim, a psiquiatria eu não vejo. Psiquiatra, se tivesse algum aí, podia até falar melhor, mas... Aqui outra pergunta. Se o acidente automóvel que o senhor sofreu tivesse sido fatal,
O professor teria entrado para a história, não, como médico, odontologista, médio e escritor espírita. A partir dos 47 anos, escreve Projeções da Consciência. Funda o CCC em 1986. Publica Projeciologia. A partir daí, o processo da escrita expande de modo gigantesco. O que ocorreu a partir dos 47, 50 anos? Não foi. Foi quando eu saí de lá. Começou a ocorrer aos 34 anos. Fazem, portanto, 44 anos. Isso foi antes. O processo do acidente foi só um trecho, mas naquela ocasião já tinha muito material já feito. Eu já estava, o acidente foi 4 anos depois disso. Houve troca de amparadores, a aposentadoria ajudou no processo da escrita. Começou o período da execução da PROEX, porque a partir dos 47, 50. A primeira coisa, a aposentadoria não tem nada a ver com isso. Eu, devido ao acidente, não recebi aposentadoria nenhuma. A minha aposentadoria eu recebi quando eu tinha 51 anos, porque eles forçaram a me dar a aposentadoria. Eu continuei pagando tudo do mesmo jeito. É que eu comecei a trabalhar com 16 anos, oficialmente, tudo legalmente. Então, com 35, eu fui aposentado, que era o que tinha a lei, que era desse jeito. E outra coisa, eu pagava o máximo do salário dentro do processo do ISS, naquele caso INPS, e eu não recebia nada. Depois que eu recebi o negócio, era tudo minguado, tudo muito menos aquilo que a gente pagava. Isso tudo sempre ocorreu. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o determinado tipo de amparadores que eu tive, eles nunca mudaram. Por exemplo, o tal mal, que ajudava mais nas coisas mais grossas de energia, começou comigo quando eu era adolescente, e ele deixou agora, recentemente, que ele foi ressomar lá na China. Mas esses anos todos ele estava comigo, dependendo disso. O mais eram meus amigos de sempre, essa situação toda do jeito que está aí. Agora, o processo da escrita, eu sempre escrevia antes, o processo da psicografia foi apenas um bico nessa história toda comigo, e eu sempre dei mais valor para a pangrafia, que entra aí, todo o processo, a pangrafia, ela entra a sub. É lógico, um negócio enorme, é isso aí que é. Eu não falei aqui, porque eu estou esperando vocês estudarem, para me dar subsídios, entendendo? É por causa disso. Agora, a partir dos 40 e 60, isso aí é o ideal, né? O ideal seria que todo mundo tivesse uma vida desse jeito. A preparação fosse até 50 anos e depois a execução dos 51 em diante. Quando chegar nos 100 anos, a pessoa ter a mega GESCOM, tudo arrumado. E eu penso que é isso que vai acontecer. Porque todos os cálculos que eu faço de 35 é baseado numa média de 70 anos de vida. Isso tudo já é 100. Então, isso tudo vai ter que se mudar com o tempo. Eu já falei isso já há muito tempo. Vamos ver o que vai dar. Valdo, só ia aproveitando aí que a Adriana falou a questão da psiquiatria, né? Legal. Então, assim, com relação ao transtorno bipolar e o histrionismo, de fato, pela psiquiatria, são critérios diagnósticos diferentes, né? A bipolaridade, ela entra dentro da classificação de transtorno de humor e as manifestações histriônicas entram dentro da personalidade histriônica ou dentro de transtornos dissociativos e conversivos, né? Que são as neuroses. Mas a gente vê dentro do processo da bipolaridade, quando o paciente numa fase de mania, né, principalmente a mulher, né, ela tem vários trejeitos histriônicos. Agora, quando ela está em deprê, não tem nada de histrionismo. Não, aí afundou, né? É um cadáver. Mas na fase de mania, não. É batom vermelho, a maquiagem, que é todo o foco para ela, né? Então, assim, é uma outra... De fato, ela lembra um processo aí do histrionismo. Tem um filme muito interessante, para quem quiser ver, que é o Mr. Jones, que é um filme com Richard Gere, que é bem interessante, que mostra bem essa fase da mania e da depressão. Que ele sai cantando em mania. É bem interessante. Mr. Jones. Adriana? Obrigada, Adriana. Adriana? João Melo. Aqui na página 3, em etologia, né, você fala do histrionismo expansivo e retraído. O expansivo é a pretensão de centralizar as atenções em si. E o retraído, né, sugerir as próprias necessidades sem nada dizer. Mas você traz um outro histrionismo aqui, que é interassistencial,
para chamar a atenção para as ideias, né, que fala do confort. Por que esse tipo de histrionismo não entra aqui na etologia? Não, olha só. Quando ele fala o histrionismo didático interassistencial, ele está mais para o expansivo. Porque aqui são dois tipos diferentes, está vendo? É uma outra classificação. É no objetivo do histriônico. Então, os dois modos de comportamento que ele vai usar. Ou ele vai estar expansivo ou ele está retraído. Então, o assistencial, ele pode estar numa das duas características. Geralmente é mais expansivo. Porque se você está, como eu falei no início, se você está dando uma aula, você tem que chamar atenção para você. É a sua função. Certo, mas isso não tira o foco das ideias, por exemplo? Não, olha só. Atenções para si, nesse momento eu não pensei em si só no ego. Você é o foco de transmissão daquelas ideias. Nesse sentido que eu pensei. Então, por exemplo, se você está segurando uma audiência, a atenção tem que ser com você, porque você está sendo, naquele ponto, você é o epicentro, ou o epicom que está transmitindo aquela informação. Então, às vezes, você vai ter que fazer. Se você começar a falar só quietinho, sem mexer, ninguém fica te olhando. Você vai ter que fazer um show à parte, digamos assim, né? Vai ter que fazer movimentos, vai ter que fazer uma série de coisas para chamar a atenção para você, para que então você passe a sua comunicação. Então, eu vejo que o expansivo e o retraído são diferentes. O Mário está me lembrando aqui da mímica adequada à ideia, né? Que foi o que perguntou aqui atrás. Exatamente isso. Você vai usar aquelas mímicas ou aqueles movimentos para reforçar a sua comunicação. Por isso que o verbete é comunicologia. Quer dizer, o histrionismo é comunicação, isso né? Isso também me chamou a atenção. Então, eu entendo que você entendeu que esse para si aqui seria egóico, mas eu não pensei nisso, não. Eu pensei geral. Porque você, para o seu ponto ali, para a sua manifestação, você está com holofote naquele momento. Adriana? Tá? Não sei se foi claro. Foi isso que eu pensei. Queria aproveitar só para fazer um parênteses aqui nessa pergunta, que essa semana eu tive aula com uma professora argentina, além, evidentemente, de ter a diferença do idioma, embora seja espanhol, ela dava aula sentada ao lado do computador, falava no mesmo tom e ininterruptamente na mesma posição. Então, o esforço das pessoas para poderem compreender e o cansaço, vamos dizer assim, o desgaste muito grande, porque não irradiava, né? Quer dizer, ela não tinha recurso, não usava nenhum recurso que irradiasse, histriônico, que pudesse estar irradiando a informação ou potencializando aquela informação, aquela ideia. Então, quem queria se manter atento, muita gente estava dormindo, mas quem queria se manter atento, quem de fato dependia daquelas informações, tinha que fazer um esforço muito grande, tinha um desgaste muito grande, um cansaço muito grande. Então, só lembrei aqui, quando estava falando, né, o quanto esse recurso é importante para quem é professor. Obrigada, clareou muito aí. Um exemplo prático, né? Estive lendo o livro que o professor mostrou em uma tertúlia passada, A Biblioteca Esquecida de Hitler. No capítulo sobre livros esotéricos, ficou claro o interesse dele em conhecer o mundo extrafísico, fenômenos e o processo energético, fazendo anotações ao lado, a lápis. Por que o psicopata se interessaria por tais assuntos? Seria uma manipulação? Para adquirir poderes e cumplicidade extrafísica para suas intenções paranoicas? Não há dúvida que é isso aí. O processo dele, a intenção era essa. Outra coisa, os nazistas mexeram muito com o processo extrafísico de tudo quanto é tipo. Tem um livro especial para isso. Pois é, o negócio é enorme. Agora aqui. Escuta essa. Gostaria de dizer que o verbete está sensacional. Não poderia ser outra autora. O bom humor dela e os exemplos são amazing. Sai dessa. Eu não vou falar quem é que está falando aqui, mas está aqui. Professor Valdo, o senhor está criando monstros. Eu estou cansado de saber disso. Agora, só tem uma pergunta. Qual seria o mater pensandi de uma pessoa histriônica? O verbete é chique do último. Está escrito aqui. Essa pessoa deve ser daqui, né? Está na cara. Né? Olha, agora, qual que seria aí? Bem, eu acho que eu coloquei aqui o holo pensene pessoal da autoexpressividade. Então, eu não sei se entraria isso. A pessoa da comunicologia, o mater pensene, eu acho que tem alguma coisa que tem que ser alguma coisa ligada com o outro. Eu acho que seria essa questão da comunicabilidade mesmo. Uma das coisas mais sérias que tem no histrionismo é saber, o seu histrionismo é positivo ou negativo? Sim. Isso aqui eu acho que é o mais importante, porque ele é sempre neutro, mas as pessoas se definem. Há pessoas que, pelo temperamento, o histrionismo é sempre negativo.
outras pelo temperamento, o histrionismo é sempre positivo. Entendi. Mas ele não poderia pensar que, de alguma forma, essa pessoa ela sabe se expressar, porque ela está passando uma informação. Então, por isso que eu pensei no Mater Pensene, sendo positivo ou negativo, da autoexpressividade, porque ela sabe se expressar. Ela consegue fortalecer o que ela está passando, seja positivo ou negativo, mas ela passa. Nem que seja ditador, né? Está lá dominando todo mundo. É melhor do que o koala, é melhor do que o bicho preguiça. Não sei. O koala é muito melhor. Valdo, falaram alguma coisa do Hitler. Esses dias eu li que ele lia muito o livro da Blavatsky. Ele gostava. Ele lia muitos desses aí. Tinha uma série, tem aquele livro lá, tem uma listagem da bibliografia dele, a biblioteca. Agora, eles, os nazistas, tinham um processo parapsíquico sério. Essa editora Madras tem publicado uma série de livros sobre isso, da época dos nazistas. Agora, o problema todo é o seguinte, eles eram muito mal assistidos. Quer dizer, tudo era da base de magia, e magia daquela escura, braba, sombria, a tenebrosa, como eles chamam, então, as tenebras ou tênebras infernais. Eles tinham muito disso. O processo deles era esse. E outra coisa, tinha muita mistura disso com o processo de orgia sexual, de tudo quanto é tipo. Tinha muito isso. Pode falar. Está muito claro, né? O verbete está sensacional. Adriana, eu fiquei pensando numa situação de rapport que o intrafísico faz com o extrafísico na hora de uma dinâmica de grupo, onde precisa trazer à tona algumas coisas que estão escondidas e que não fica muito fácil do grupo trazer. Quando há um rapport de uma pessoa que faz esse histrionismo para puxar o que está por trás, é em relação às características dela, o perfil ou a intencionalidade, o que é, na tua opinião, que poderia estar pensando essa pessoa para ela histrionicamente, de uma forma assim até surpreendente, poder puxar uma questão latente, muito séria, que não vinha à tona através da dinâmica estabelecida. Como é que, eu não sei se eu me fiz entender. Você está falando do paciente, né? Não do terapeuta. Quem que você está falando ali? Do terapeuta? Isso. Não, o terapeuta ele está usando, eu vejo, de uma forma técnica, acho que faz parte do trabalho. Tanto em terapia, quando eu atuava em consciência terapia, há momentos que você precisa agir histrionicamente. Porque em função daquele caso, você vai ter que levantar, você vai ter que fazer alguma coisa até para mexer com aquela pessoa que está na sua frente. Tanto na psicologia também. Então eu vejo, não sei, teria que ver, cada caso é um caso, mas eu não sei se ele está usando, tem até a psicodrama, né? Que é uma terapia que é só voltada nisso, mas aí tem o paciente também, a pessoa está fazendo um equilíbrio ali. Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta. Porque assim, vamos supor que essa pessoa ela seja fisgada nesse papel sem ela se dar conta que aquilo foi no psicodrama, né? Ela foi pensada para fazer este papel. Eu fico pensando assim, tem a ver com a personalidade dela, com a intencionalidade, com o perfil dela, né? Porque ela, numa equipe, seria aquela pessoa que foi pensada para fazer. Mas ela é a terapeuta, deixando bem claro, é a terapeuta, não é o paciente. Não, isso, é aquela pessoa que está facilitando o desenvolvimento daquele trabalho. Aí tem que ver a intenção, ela pode estar tanto assediada ou como ela tem mais facilidade de inspiração, porque você falou no início o negócio de rapport extrafísico, não foi? Isso. Então você está dizendo que ela está recebendo a inspiração? Isso. Então, aí eu acho que vai depender. O ideal, se a pessoa é terapeuta, o ideal não, acho que é quase o requisito, né, para uma terapia correta, é que ela tivesse lúcida porque ela está fazendo. Então, ela está recebendo uma inspiração, ela está atuando, eu não vejo assim, a terapeuta está atuando inconscientemente. Não, acho que em tese, se ela está naquele setting, ela tem que estar sabendo o que ela está fazendo. Tá certo? Esse é parte do princípio do profissionalismo dela. Então, isso eu não estou entendendo essa questão do inconsciente. Não é inconsciente, só que o histrionismo é uma coisa exagerada, uma coisa que pega de surpresa, entendeu? Mas que é no caso, ponto, é em cima do lance. Eu acho que teria que estudar o caso, porque está ficando meio geral, né? Aí fica difícil.
Mas o que eu entendo é o seguinte, se ela está dominando tanto um professor quanto um terapeuta, e se ele está em sala de aula ou está num consultório, ele tem que saber o que está fazendo. Então, ele pode até agir histrionicamente, mas aquilo é uma técnica. Porque qual é a consequência daquilo? Dependendo, você pode piorar um quadro. Se você faz uma reação mais brusca, dependendo se a pessoa tem alguma, sei lá, algum trauma, sei lá o quê, você pode pôr tudo no buraco. Então, eu acho que... Por isso que eu acho que tem que ver o caso. Eu não sei se... Tá certo. Não sei se eu estou entendendo. Depois a gente pode conversar até se... Tá. Eu vou tentar pensar, porque assim eu não estou conseguindo ter uma... ok. Não sei se o professor Valdo tem alguma palpite. Obrigada. Agora, gente, uma coisa que eu chamo a atenção aqui, na caracterologia, tem o paradidático, que diz o seguinte sobre o histrionismo. A abordagem extrafísica, o resgate de consciência, as autotransfigurações do psicossoma, a adequação à psicologia do assistido, a retropersonalidade, a aparência do retrossoma, a lembrança reavivada, a ascendência moral ou afetiva, a empatia resgatada, o rapport facilitador da TARES, o ato de esclarecer sem inculcar nada. Isso aqui é um resumo do processo todo de assistência. E se nós falamos aqui do acolhimento, orientação e encaminhamento, isso aí é a base. E a gente precisa do histrionismo para tudo isso. Não tem jeito. O problema todo é o modo de falar, o timbre, isso tudo. É aquilo que a gente fala. Aquele negócio do horário, a palavra, a pessoa, a testemunha, o local. Isso é muito sério. Esse polinômio aqui, ó, o cenário correto, o tempo preciso, a atuação competente e a mensagem relevante. Agora, esse aí, do ponto de vista extrafísico, está muito bom para clarear mais. Eu só sei que esse verbete é super esclarecedor. Alto nível tarístico. Não é isso? Isso aí que importa. Nós precisamos muito. Quem é que faltou declarar algum depoimento nesse Tribunal Internacional da ONU? Quem é que foi? Tem mais alguém? A Tânia não falou nada hoje. O que houve? Tem numerologia, Tânia, você viu? A imitação, o disfarce, o engodo, a dissimulação, o faz de conta, o fingimento, o parece, mas não é. Deu? Tá maravilhoso. Chique Duto, gostei muito. Pode sugerir uma numeração para a gente pôr aqui uma outra. Para colocar uma segunda? Não, pode. Sim. Você acha que eu devo colocar na lista F? Quando falta em numerologia, eu coloco F. Isso, pode colocar. Posso? Será bem-vinda isso. Pensa uma bem legal aí. Muito obrigada, muito bom. É uma honra. Isso aqui é a união de forças. Tá certo. Pode falar, João. Tem um comentário, você fala do Charlie Chaplin aqui, né, que eu acho um dos mestres mesmo. Eu não sei se poderia explorar mais aqui no verbete, porque, por exemplo, ele, em alguns filmes dele, quando o cinema já era falado, mesmo assim ele usava o cinema mudo, e em alguns trechos só do filme, ele usava, às vezes, música, às vezes ele cantando, essas coisas. Não sei se você poderia explorar mais ainda, porque eu acho ele dos tops, assim, disso mesmo. Ele dominava mesmo, né? Até eu vi que o Marcel Marceau imitava ele quando era criança, bem interessante. Quer dizer, ele foi seguindo uma escola, né? É verdade. Ele era o Chaplin foi mestre dele. Quando ele era criança, ele imitava. Foi isso. Legal. Falta você, não sei se poderia explorar mais ainda um pouquinho. Você tem alguma sugestão onde colocaria? Depois me manda, se você pensar. Por exemplo, tempos modernos, ele faz isso, né? Ele tem o filme é todo, é uma fotografia. Sim, aquela da mecânica, é verdade. Exatamente. É verdade. E lá pro final do filme ele canta uma parte. O filme é todo mudo, mas ele canta uma parte. Sair do emprego assim. Só que tem o gesto disso tudo, né? E outra coisa, ele tinha no tempos modernos mesmo, a canção que ele canta no final, que ele vira garçom, né? A canção que ele canta é de não tem língua. Não tem língua nenhuma. Então ele fala, você entende todo o discurso, mas não é inglês, não é língua nenhuma.
e todo mundo morre de rir do negócio, porque parece que ele conta uma história sem absolutamente língua nenhuma, entendeu? Não sei se é o caso, Rosa, da gente pensar de colocar na filmografia, será que é relevante? É que seria um tipo de histrionismo, mas acho que é um exemplo legal, talvez. Vamos pensar. Obrigada. Mais ideias? Pode mandar. Gostaria que o senhor voltasse a apresentar as tertúlias no esquema antigo, pois o atual não nos prende muito. É mais uma situação entre vocês, tipo um curso que só diz respeito aos que aí se encontram. Quero ver e ouvi-lo mais. Isso é uma senhora. Olha, a sua paixão está mal endereçada. Vamos pensar nisso. Agora, daqui uns dias nós vamos entrar com mais 20 dos meus, porque os 20 eles ainda não apresentaram, eu queria apresentar, mas não deu. Faltam 8. É daqui uma semana. Outra coisa. Carmen Miranda poderia fazer parte da femininologia? Até o Leandro, né, se ele estiver ouvindo, ele sugeriu a Carmen Miranda, se eu não me engano. É que eu acho ela exagerada um pouco demais, né? Ela é muito porque ela é aquela... intencionalmente impostada. Mas é aquele negócio, pôr aquele negócio na cabeça, a roupa era um pouco exagerada. Eu acho que tudo a expressão exagerado. não era tão... Não, ela que fazia o papel da Estela. E ela não é tão internacional assim, apesar que ela fez filme nos Estados Unidos e tudo, mas o foco desses personagens aqui são... bem assim, indiscutíveis, né? E ela eu já acho um pouco discutível, não sei, mas é uma coisa para pensar. Ela fazia exagero de propósito. Eu o achava povo que era... coloca uma melancia de pendurada no pescoço. Eu achava que era meio... Achei meio over demais. Na época foi o meu argumento com o Leandro. Tem umas coisas feitas assim, de propósito, né? Os italianos também usaram muito isso. Entende? Aquelas donas enormes, com a peitaria também imensa. Aquilo tudo é de caso pensado. O Fellini, por exemplo. Também. Mas Carinha é mais nacional. O Golias também imitou o Jerry Lewis, eu não sabia. No Super Interessante está falando. Carequinha, minha infância, Carequinha. Aí cantava aquelas musiquinhas todas. O Golias ainda tinha ainda os bordões. Tio, não sei o quê. Ele falava. Sempre ele falava alguma coisa. Aí eu peguei a raiz, foi o Jerry Lewis. Chacrinha também, mas o Chacrinha na linha da Carmen Miranda, né? É over demais. Aí eu achei que era um pouco além, assim. Mas, agora, esses que passam da conta nem sempre são agradáveis ou simpáticos. Com o passar do tempo, aquilo fica saturado. Você vê, a gente lembra, fica uma coisa meio assim, meio saturado. Não sei. Outra sugestão talvez seja o Salvador Dalí, que ele fazia um personagem, ele era um pintor, sim, também, mas ele assumia um personagem ali, que ele puxava um marketing para ele ali, né, que chamava atenção a figura dele, e ele pegava e mostrava a pintura, a arte dele. Aí, acho que talvez seja... Vamos pensar, né, Rosa? Não, eu e a Minerva, depois a gente faz um colóquio lá. Estão aceitando sugestões? Lógico. É o que Maravilha também é over? Oi? É o que Maravilha... que Maravilha é outra que vai na linha do over e é muito nacional. Eu acho. Ela sai um pouco da linha de eu falar uma coisa mais internacional. E é over também. Eu acho. Pode pensar. A Rosa está anotando tudo ali, né? Então, a Rosa está anotando tudo. A gente vai pensar. Mas... Eu conheci 2 mulheres super inteligentes na televisão. Entre outras. A Dercy Gonçalves e a Elco Maravilha. São super inteligentes. Mulheres terríveis. A Elco tinha uma facilidade enorme de apresentação. Sim, totalmente, né? Ela está viva, né? Ela é. Oi, sim, vamos Dario. Lá. Oi? Dario, aquele jogador de futebol. Não, aí eu nem sei quem é. Dario, o professor. Isso aí é só homem que sabe, é mais Dario, que... Sim, eu já ouvi falar, mas nem lembro da figura. Tinha toda uma linguagem, toda uma expressão, uma forma de se expressar. Não, aí não sei, eu nem
Não lembro. Mas fica a sugestão lá para a Rosa, está anotando tudo. Mas outro jogador... Mas eu não... Agora veja, o Dadá, não sei quem é. Eu também conheci, porque ele foi feito pelo meu sócio. Meu sócio é que criou o Dadá. Está entendendo? Em matéria pública. Entende? Adriana. A gente conheceu tudo. Agora, ele, o trafor dele, é que ele é capaz de criar uma ideia e expor melhor do que a média do povo que está ouvindo ele. Então, de uma maneira popular. Uma cabeça ele para isso. Eu vou estudar essa personalidade, vou pegar mais informação. Né? Adriana. O YouTube hoje é bom que a gente vê tudo. Aqui no ar. Ainda na linha dos jogadores de futebol, o Fio Maravilha, jogador do Flamengo, era também uma personagem histriônica. Né? Tem até uma música, Fio Maravilha. Fio Maravilha, né, do Jorge Ben. Isso, Jorge Ben. Então, histriônico ele foi, né? Já que vocês estão aceitando, já que estão aceitando sugestões, jogador de futebol, quem sabe? Daqui a pouco faz uma listagem de 100. De 100. Hein? Às vezes. Você já pensou se a gente estivesse debatendo isso aqui na época do carnaval? Nós estávamos perdidos. Estava cheio, né? Nossa, e se pegar ia greve, acontecer então, aqui, né? Acabou. Adriana, aqui em cima. Oi, Roberto. Queria ver o que você acha aqui na tipologia, adereços. Você colocou bijuterias com O, bijou, como se escreve no francês, mas eu acho que essa palavra já foi aportuguesada. Eu tiraria então esse tá. O, colocaria então, só com U. Se olhar no O, então isso aí. Tá. Obrigada, valeu. Quem é que está com o microfone agora? Vamos ver aí. Aqui atrás eu não enxergo. Essa situação. Silêncio. Para mim, o povo está com medo de mostrar o próprio histrionismo hoje. Gostaria que a verbetógrafa apresentasse exemplos de mitos sociais arquetípicos citados na página 2 em mitologia. Eu acho que todos esses nomes que nós estamos colocando aqui são exatamente isso, né? O que é mito social? É que dentro de uma coletividade eles são representativos. E o arquetípico é o quê? Um modelo, molde, serve de molde. Tem o James Dean também, né, que é o exemplo de juventude transviada. Então, existem várias pessoas que, pelo modo dela funcionar, e ela gera o quê? Ela gera uma série de repetições. Então, você vai pensar numa mulher sexy, você pensa numa Marilyn Monroe. Você pensa num jovem mais rebelde, já vai o Elvis Presley também um pouco, né? Então você vai criando aqueles tipos, o James Dean também e outros. Então são os tipos que criam aquele padrão. Então todos esses que nós estamos falando, no momento que a pessoa já está lembrando dele, é porque ele já seria considerado nessa categoria de mitos sociais arquetípicos. Um caso sério aqui também é a arcaísmologia. Denis Diderot, que elaborou um ensaio paradoxo sobre o comediante, no qual contrapôs a atuação natural, sensível, inconstante e emocional à atuação estudada, técnica, constante e racional. Esta última foi considerada pelo autor a mais adequada ao ator. Isso. O Actor Studios, lá de New York, com as coisas todas, eles se baseiam muito nessa história. Agora, uma das coisas mais sérias que tem no histrionismo é interpretar uma personalidade histórica muito diferente da fisionomia física da pessoa. Isso é que é o difícil. Então, é aquilo que eu chamo que é o ator característico. Esse é que é dos mais difíceis que tem. Os ingleses são os melhores nessa área, matéria de acting, sobre esse assunto. E tem uma série deles, principalmente a turma de teatro. E o teatro é que exige mais na questão do histrionismo. E é a verdadeira escola para o cinema, a televisão, sim, tudo é o teatro. E é muito difícil. O que é engraçado é que tem certos atores que não gostam de teatro. Tem outros que gostam de ficar mais no teatro e abominam a televisão. Isso. Isso tudo é devido ao processo do temperamento do ator.
Isso. Tem uma outra também, eu acho que eu vou responder a Dulce aqui, ela está aqui ainda. Quando naquele crescendo, uma coisa que eu pensei também foi exatamente isso. Que eu pensei que a pessoa que é muito boa, por exemplo, um ator, para ser histriônico, então ele já domina a técnica, é só ele mudar a intenção de uma coisa da arte, mudar para ser uma pessoa da Tares, ele já cresceu, ele mudou a intenção e é um crescendo. Então, eu acho que a ideia principal desse crescendo, pelo que eu me lembro, era mostrar justamente isso, que você não vai perder sua habilidade, a sua competência, você vai só mudar a intenção dela e vai usar de outra forma. A gente pode pensar que muitos de nós aqui viemos da arte mesmo, né? Então a gente já fez muito isso no palco, né? Eu estava pensando. E agora está mudando, né? Quanto que o temperamento artístico faz a pessoa desenvolver o histrionismo. Mas aí a intenção é que faz a mudança, né? Quando você vai para o... Como eu entendo, sim. Tá. Apesar que até na própria... não vou dizer que no teatro também não vai estar esclarecendo alguma coisa, né? Mas é tudo questão de percentual. Ali ele está mais voltado o quê? Tem o aplauso, tem muito esse primeiro que eu coloquei, né? Que é o artístico, que é o profissional. Então ali é profissional, ele está fazendo e está neutro, eu não coloquei juízo de valor. Mas ele está querendo criar ilusão e veneração, e tem que ter aplauso. O artista sem aplauso não tem. Então tem toda uma... já está puxando mais para a questão do egocentrismo. Quando você tira daqui, você começa, você vai desaparecer, mas sem desaparecer. É o paradoxo, né? Você vai estar no centro, você vai estar com o spot, você vai estar no centro das atenções, mas o foco não é para você, o foco é para a mensagem que você quer passar. Eu acho que isso que faz, por isso que eu falo da intenção. Então, independente de onde que ele está, mas a intenção mudou. A intenção é você esclarecer. E aí não tem... Tanto é que eu coloquei essa caracterologia, e são 8 categorias não excludentes. Porque não necessariamente você pode tentar em várias delas. Adriana, aqui atrás de você, Janete. Eu não vou te ver, Janete. Opa, tem que olhar para lá. Tá. Na página 4, você fala aqui em aquisições, sob a ótica da experimentologia, você coloca 8 aquisições em ordem alfabética. Isso. Você tem em ordem, diante da pesquisa que você fez, o que é prioritário destes 8? Por onde a gente pode começar para desenvolver mais a técnica do histrionismo? Olha, eu coloquei justamente ordem alfabética porque eu tentei fazer numa outra ordem, mas eu comecei a ver que as coisas elas estariam muito interligadas. Não teria como tão claro assim, uma vem antes da outra. Mas eu acho que se vamos pensar aqui, atenção dividida, o ato de atuar, observar e analisar a própria atuação e as impressões provocadas. Isso aqui é básico para o histrionismo. Porque se você não tiver atenção dividida, como é que você vai estar pensando no que você vai agir e ao mesmo tempo você vai atuar diferente? Ou como é que você vai fazer as duas situações? Você está pensando uma coisa e vai transparecer, passar a expressão fisionômica e corporal de uma outra coisa. Então a atenção dividida eu diria que é básico. Agora, autoconhecimento, o manejo técnico das potencialidades corporais e energéticas. Também sem isso não há histrionismo. Porque a pessoa tem que saber os recursos que ela tem. Não adianta ela querer ser histriônica que ela não sabe o jeito que ela vai usar, o manejo que ela vai usar. Autocontrole, a expressão das emoções sem afetar o equilíbrio íntimo, também é básico. Ela tem que conseguir expressar essa informação, ela vai fazer a emoção, mas com aquela mão aqui, né? Não treme. Criatividade. O autodiscernimento, o atilamento quando o modo de entrar e sair de cena. Isso também é básico. Aí entra, mas não é tão básico como os outros, mas ele é relevante porque senão entra no excesso. A pessoa, às vezes, ela cansa, então ela tem que saber a hora que ela vai entrar, a hora que ela vai sair, a hora que ela vai atuar, a hora que ela vai deixar de atuar, a hora que ela vai aparecer, a hora que ela vai ficar no bastidor. Que aí eu coloquei o ciclo também aqui, ó, que para ter essa ideia. Quer ver, ó? O ciclo alternante, protagonismo, figuração. Quer dizer, você tem que saber muito claro, senão ninguém aguenta, né? A hora que você vai aparecer e a hora que você vai ficar calado e deixar o outro aparecer também. Então, acho que esse autodiscernimento, ele é importante. Criatividade, a elaboração de modelos ideais de atuação para cada ocasião comunicativa. Isso também eu achei meio consensual nos livros que eu li, essa questão da preparação do personagem, você começar a ter... Você vai criar, porque alguns autores aqui falam que não é só você imitar, você tem que pegar vários aspectos, características de determinadas pessoas e você vai criar aquele modelo que é seu.
Então, tem todo um estudo, cálculo atrás disso. A memória corporal, sensorial e emocional, o almoxorifado mental de detalhes expressivos julgados relevantes. É a mesma coisa. Você tem que ter a memória, senão como é que você vai representar até uma alegria? Você tem que saber mais ou menos como é que as feições de alegria, você tem que estar com isso na sua memória. Como é que eu vou fazer uma pessoa mais eufórica, ou mais calada, mais quietinha, se eu não tenho uma memória de que seria isso? A observação acurada, que é o inventário pessoal das diversas manifestações conscienciais. Isso a gente vê muito até em entrevista de atores, né, que eles gostam de ir para locais e ficar observando as pessoas passarem. Ou eles fazem os laboratórios, eles vão representar uma prostituta, eles vão lá para o centro, eles vão representar um bêbado, vão representar um médico, eles fazem laboratório, que é isso, eles estão lá fazendo um inventário pessoal dessas manifestações. E a prospectiva, a previsão quanto às possíveis reações da plateia aos atos planejados. Senão não é histrionismo, porque se você é comunicação, você tem que saber o que está acontecendo. Isso está fazendo uma... Então, relendo todos aqui, eu não consigo assim pegar qual que seria, mas eu acho que um fundamental, talvez, seria o que é atributo consciencial, tirando a memória e a atenção. Eu estou fazendo uma correlação com a efeitologia, né, que você coloca lá também os efeitos da maturidade consciencial no autodomínio das manifestações histriônicas. Então, quer dizer que tem, vai tudo de eito. Agora, vai tudo de eito. Uma das coisas mais sérias do histrionismo é o charme, pessoal. Que é o it, né? Vocês olham, por exemplo, em matéria de homem, o Sean Connery é um dos caras que tem mais charme masculino. Sim, o Harrison Ford é um boboca. Sempre verdade. Jeito, é aquela cara de paisagem. Verdade. Nunca o John muda. Connor entra e já muda. No entanto, os dois têm sucesso em filmes de ação. Outra coisa. Segundo lugar, isso você falou aí sobre o processo da memória, os atributos mentais. Olha bem aquela pessoa que às vezes não tem memória, ela usa os cacos para colocar no processo do histrionismo. Você Desse Gonçalves fazia isso. Acting. Ela inclui os negócios na fala que não tem. Ela mesmo faz a fala artificial, porque ela não pode lembrar, ela cria o percentual de diálogo que ela participa. Isso aqui é o caco do artista. Uma pessoa que não tem memória, mas às vezes ela tem muita capacidade histriônica, e ela sabendo usar o caco, ela fica melhor do que o original do script. Isso. Muito mais natural, mais eficaz, para dar a mensagem do personagem. Então, isso aí, o Harrison Ford com o Sean Connery, e também o caso do caco, dá para uma ideia para vocês, para pensar nisso. Agora, o problema todo é quem se manifesta. O histrionismo é apenas uma moldura. O problema todo é a vontade, o modo, o charme, a força presencial, até um certo ponto, o domínio do EV. Adriana? Eu coloquei em algum lugar a questão da energia. Pois é. Me ocorreu agora, até porque numa determinada situação, estragou o carro à noite e eu passei por um lugar perigoso e me fiz de bêbado para passar por ali, né? Então eu fico assim, e o histrionismo para salvar a própria pele, onde é que entra nisso, que na hora do desespero, seja bandido, seja mocinho, o bandido para a polícia, né? Eu sou pai de família. O negócio é fazer de morto. Eu acho que aí teria que ser até passarinho faz isso. Um autodefensivo, né? Mas aí dependendo do que você faz. Por exemplo, esse intimidador eu fiz recentemente no Rio de Janeiro, foi bem interessante. Cheguei aqui de fora, essa tranquilidade, né? Aí fui andar, olha, sem brincadeira, em um quarteirão me abordaram 2 vezes. Eu falei, opa, eu tenho que voltar ao Holopensene do Rio de Janeiro. Aí aquele Holopensene mais irritadinho, assim, você anda meio irritadinho, parou, ninguém me abordou mais. E eu falei, estou sendo histriônica. Porque muito relaxado, é impressionante. Mas 2 pessoas me abordaram. Sabe assim, querendo pedir alguma coisa. Mulher, senhora, eu falei, tá danado. Aí eu falei, opa, tem que ficar mais ligada. Aí fiquei mais ligada, parou. Então foi um exemplo que eu tive, uma forma de autodefensiva que eu arranjei. Que não deixa de ser um histrionismo, lembrando agora, né? Para isso não precisa muito ensaio, né? Bate o medo. Não, mas assim, eu não estava assim por dentro. Eu não estava assim por dentro, mas aquela coisa que você fazia mais... Como é que eu vou te explicar? Era uma atuação mesmo. Eu não estava irritada por dentro, mas você passa uma coisa mais assim ligada, mas está vendo tudo que está acontecendo. Não sei se é um exemplo bom, mas foi o que eu passei recentemente. Professora,
Eu gostaria de saber se em antonimologia cabe aí o low profile, o Asperger ou o autismo. Oi? Aí em antonimologia, por favor? Posso. Antonimologia, eu gostaria de saber se cabe também o low profile, o Asperger e o autismo. O low profile, não sei, porque ele é um tipo, né? Na verdade, aqui é a ciência, né? Eu coloquei a amimia, que é a falta de mímica. O autismo, eu acho que a gente pode pensar. O low profile, eu não sei. Porque ele é um perfil mais para baixo, mas ele pode ser low profile, mas ter o histrionismo do auto-vitimizado, por exemplo. Entendeu? Então, eu não vejo assim. Mas o autista a gente pode pensar, porque ele já não consegue se expressar tanto. É um caso da gente estudar. Obrigada, tá? O que mais que vocês têm para falar? Ainda tem uns 2 minutos. Esse nosso amigo está falando para eu voltar às canchas. Essa nossa amiga. O problema é o seguinte: eles não estão sabendo, então, aproveitar a aula que está sendo dada aqui. Uma das coisas mais sérias que tem para nós entendermos os assuntos, do jeito que está aí, entender o verbete, entender a enciclopédia. Essa nossa amiga não entendeu. E eu acho isso muito importante, vocês aí. Eu acho que é um upgrade. Nós enriquecemos o processo da tertúlia com isso. No conteúdo. Ela está querendo que eu fale as coisas. O processo são vocês. Eu quero mostrar o histrionismo dos meus monstros e monstras. Isso é que interessa atualmente, para a gente ver, porque é outra abordagem, outros temperamentos, outras personalidades. Isso aí é seríssimo, para a gente ver como é que funciona. Uma outra coisa, estão fazendo tudo dentro dos critérios da enciclopédia. Se misturar isso aí, a gente não falar quem escreveu, vai confundir tudo. Daqui a pouco eles vão começar a ver que não sou eu, porque os verbetes estão mais elaborados. Então não sou eu. Entendeu? É a única diferença que vai ter aí. Mas está no caminho. O caminho é por aí. Agora, gente, para essa nossa amiga é bom a gente explicar, né? Eu desejaria ter no mínimo 300 pessoas escrevendo na enciclopédia. Até agora tem 17. Eu chego lá. Nesses próximos anos, vamos ver o que é que nós temos por aí. Aqui não tem 607 pessoas que vieram para cá? A maioria delas são adultas. A maioria tem curso superior. Uma boa parte tem mestrado. Uma boa parte são doutores, tem doutorado. Como é que é? Eu quero ver o que é que vai ter. Vamos participar disso. Já temos 41 autores, 23 específicos sobre o processo de conscienciologia. Daqui a pouco nós vamos ter 100 aí autores. Como é que é? Esse povo precisa participar da enciclopédia. Agora, na próxima vida, a gente reúne tudo de novo. Estou, então, em vez de falar intermissivista, eu vou chamar alô, enciclopedista da conscienciologia. Estamos agora reunindo, já conseguimos até agora 50, tal. Teremos ver, isso tudo nós vamos ter. Então, vai ser um auto-revezamento grupal, através da enciclopédia. Vocês acham que eu estou viajando na maionese, que estou na Lua? Sou serenita, lunático? Eu não acho. Isso tudo é possível. Tudo é plausível, é correto, pode ser. Quem viver, verá na próxima vida. Agora, por enquanto, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 62 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 33 votos presenciais, 7 votos online. Os resultados de hoje: a Thelma sobre água complementar, a Janete, Semana de Reeducação,
a Tânia, o Encontro do Colégio Invisível da Paragenética, a Eliana, Congresso Internacional de Autopesquisologia, e a Viviane, Chamada de Trabalhos da Sinvex. Boa tarde a todos. Convidamos a todos a participarem do próximo curso acoplamentário, que acontece no início de outubro. Como todo ano, em setembro nós não temos esse laboratório, mas em outubro nós teremos no primeiro final de semana. Ele vai acontecer do dia 8 ao dia 10. Então, aqueles interessados, ele coincide também aí com um feriado, né, o feriado de 12 de outubro. A temática desenvolvida será Parapolítica e os EPICONs, professor Felipe Mansur e Alcir Alves. É um curso aberto, sem pré-requisito, e direcionado a todos os interessados no desenvolvimento parapsíquico. Mais informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Queremos, mais uma vez, em nome da Reaprendência, convidá-los para participar da primeira semana da Reaprendência Consciencial. Ela ocorre em outubro, do dia 8 ao dia 16 de outubro. Mas hoje, em especial, gostaria de convidar aos professores, aos docentes, para uma atividade específica, né, com pré-requisito, professor de Conscienciologia, que é para a oficina do plano de aula. Com esta oficina, os participantes terão a oportunidade de elaborar um plano de aula durante a oficina, com análise e debate posteriormente. Ela vai ocorrer no dia 14 de outubro, numa quinta-feira. É um evento pago, mas ele é bem acessível. Nós temos apenas 20 vagas para esse evento. Maiores informações vocês podem adquirir com o folder este aqui, que está disponível aí na recepção, aí no CAEC, na Reaprendência, ou então pelo site www.reaprendência.org.br. Obrigada. Boa tarde, colegas. Venho mais uma vez convidar para o primeiro encontro do Colégio Invisível da Parageneticologia, que acontecerá no próximo domingo, 19 de setembro, aqui no Salão de Eventos da Holoteca. Ele vai iniciar com a apresentação da colegiologia, professora Marília, e da OIC, professora Roberta. Depois, 3 apresentações de trabalhos. Depois do almoço, começa a tarde com oficina do professor Moacir. E mais 3 trabalhos. Vocês podem fazer a inscrição comigo ou com a professora Tereza. Então, conto com vocês no próximo domingo, 19 de setembro. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Você já pesquisou o seu histrionismo? Ele é paradidático, ele é tarístico? Você faz autopesquisa? Então, o IPC convida, se você não faz, né, ou já iniciou e quer dar continuidade, o IPC convida, então, para um grande encontro, o Congresso Internacional de Autopesquisologia, que acontece de 13 a 15 de novembro no Rio de Janeiro. O evento é bastante amplo e tem um pré-curso de imersão de 5 a 7 de novembro e vários mini-cursos ao longo do Congresso. Então, maiores informações pelo site do IPC ou em qualquer um dos 18 centros educacionais de autopesquisa do IPC. Obrigada. Boa tarde. A Sinvex convida os pesquisadores da Conscienciologia e de Invexologia a mandarem seus trabalhos para o 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial, que vai acontecer no dia 23, de 23 a 26 de junho de 2011, no campus da Aracê, em parceria com a Aracê, junto com o Congresso Internacional de Serenologia. Nós estamos recebendo os trabalhos até novembro. Maiores informações no site da Sinvex, www.asinvex.org. Obrigada. Conhecimento teático. O verbete eleito para amanhã, 16 votos. A especialidade teaticologia. O autor,
Manu Base. Obrigado a todos, uma boa tarde.